Antônio Penteado de Mendonça, excelentíssimo presidente da Academia Paulista de Letras, professor Michel Temer, excelentíssimo vice-presidente da República, acadêmico José Renato Marquini, contra nós, aos poucos eu vou nos contraindo, certo? Poeta da Academia, de São Paulo, e o poeta Loyola. Vamos todos brincar de cacto, uns nos ombros dos outros, um braço para nascer de outro braço, uma folha sobre outra, formaremos um grande cacto. Vamos todos brincar de cacto. Cassiano Ricardo, começa com ele, permita-me. Nada impede que eu altere a ordem das referências aos que ocuparam a cadeira consigo. Esse discurso é meu, por minhas mãos tecido na obscuridade do que sou. E nada mais desejo nesse momento, senão recordar o que mencionou o barão de Brasília Machado, primeiro presidente desta academia, após a chegada do senhor Dr. Albuquerque Lins, presidente do Estado e seu presidente honorário da academia, no dia 27 de novembro de 1907, na sessão solene da sua inauguração. Sou obscuro. Eu sou obscuro nesta terra de São Paulo, sempre tão nuriente e pródiga de extraordinárias riquezas. Obscuro, sim, mas desejoso de nela tomar por quinhão boa parcela de trabalho. Para isso estou aqui. Meu discurso, que seja breve e incisivo. Lembro Manuel Bandeira, de quem me tornei amigo, em uma manhã distante, na Avenida Atlântica e no Instituto Nacional do Livro, agosto de 1958, no Rio. Que meu discurso também seja terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, com a beleza das flores quase sem perfume, para que possa ser possuído escancaradamente de lirismo libertário. A regra recomenda que o empossado louve, em seu discurso de posse, patrono e antecessores na cadeira. Em delicada homenagem aos que se foram, homenagem que mais delicada há de ser, se o for também aos que cá estão e não devem ser massados. Mais os deliciará essa homenagem, quanto menos prolongada. Mas o meu discurso cuido eu, na parcela de trabalho que tomo, desde já por quinhão, com o quanto possa de delicadeza, sendo breve. Começo com Cassiano Ricardo, por entre os anjos de azulejo e as borboletas repetidas. Permitam-me. Ontem é como se fosse hoje. Há mais de 50 anos, como se fosse hoje. Havia um fazano na Avenida Paulista, final dos anos 50, esquina da Augusta. Não mais do que duas. Porém, seguramente, mais de uma vez, eu ouvi tomando um milkshake. Não era um chá, tenho certeza. Era um milkshake. João Torto e a Fábula, Martim Sererê, Cassiano Ricardo, no fazano, naquela esquina. No mesmo veio depois Raul Bope, e vieram Ascenso Ferreira e Vargas Neto, Álvaro Moreira e Olegário, Augusto Meyer. Eu descobri a poesia completamente em Fernando Pessoa.
com meu professor de português no curso clássico, maçom Moisés. E Cassiano Ricardo estava ali para ser visto por quem acabava de descobrir a poesia. Estava ali no fazão da Avenida Paulista, provocando-me a brincar de cacto, uns nos ombros dos outros. Por isso me permiti começar por ele. Devo, contudo, senhores, tomar-me pela mão de nosso patrono. É maravilhoso ser ele o padre voador, nascido em Santos, Bartolomeu Lourenço de Guzmão, o patrono da cadeira 11. Porque a motivação de voar está em quem o siga. O padre, nosso patrono, tentando alcançar o éter, nos ombros dos outros. Alcançarmos o éter para nos conhecermos a nós mesmos. Pois o éter, como Saramago diz que o nosso padre diz, deem agora muita atenção ao que vou dizer, antes de subir aos ares para ser onde as estrelas se suspendem e o ar que Deus respira, citando Saramago, vive dentro dos homens e das mulheres. Alcançamos o éter para conhecermos a nós mesmos no balão de São João ou passarola de nosso patrono e por outros meios. Cientes de que, como ele ensinou, 3 coisas, pois, são necessárias à ave para voar, convém a saber: asas, vida e ar. Asas para subir, vida para as mover e ar para as sustentar. Este trecho é extraído de uma tentativa de demonstração de física, mas efetivamente é um poema. Faltando um desses elementos, serão inúteis os 2, porque asas sem vida não podem ter movimento, vida sem asas não pode ter elevação, e ar sem esses indivíduos, asas e vida, não pode ser julgado. É mesmo maravilhoso, senhores, no sentido do maravilhoso, ter sido Bartolomeu Lourenço de Guzmão o patrono da nossa cadeira. De nada, para nada serviria termos um rosto, qualquer rosto, se ninguém deitasse sobre ele algum olhar. Não é exatamente isso que o padre diz, mas aprendi assim a sua referência à ave, às asas, à vida e ao ar. Mas aprendi a desejar que seja simpático, se não inteiramente de ternura, esse olhar. Sem ele, embora esteja cheio de vida, embora porte minhas asas e exista o ar, sem ele não teria sentido essa vontade de voar que me fascina. Monsenhor Francisco de Paula Rodrigues, Padre Chico, simplesmente, devo cumprir a regra, mencioná-lo como fundador da cadeira 11 e algo mais biograficamente. Homem culto, doutor em teologia em Roma, professor de latim do antigo curso anexo da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, o que me encanto em relatar, mas sobretudo um homem simples, generoso, de quem basta dizermos que era culto, simples e generoso. Era um homem completo. Um homem simples, culto e generoso. Nenhum adjetivo a mais, nenhuma outra palavra. Basta o seu nome. Peço a ele que também me tome pela mão, no curso do meu percurso pela e na academia que ora me recebe. Paulo Alves de Souza, afastado de São Paulo e da academia porque sagrado bispo do Espírito Santo, 2 anos após a sua posse. Daí que o relato deste passo é breve, como breve foi
passagem entre nós, como um acorde de valsa. Então veio Cassiano, ao tempo em que só havia pirilampos imitando o céu nos campos. Sua opção política nunca me fez falta, porém o ritmo de valsa em seus poemas era como uma valsa trazendo o horizonte para bem perto, ritmadamente. Não pretendo mais do que essa noite mencionei, lembrando um amigo de longe, Cassiano, tomando um milkshake no fazano. Que outros tracem a sua biografia. A mim só cabe a confirmação de que, subindo-nos uns aos outros, uns nos ombros dos outros, chegaremos ao céu num canto. De onde, senhores, tiraremos uma fotografia exata para provar a Deus que a Terra não é redonda, mas chata. Não é redonda, mas chata. Tudo é poesia, meus amigos. Tudo é poesia para quem não se pretende mais do que o obscuro jardineiro que discreta e silenciosamente conversa com as plantas e os pássaros. Ave, asas, vida e ar, para quem nada mais pretenda senão voar. Quinto Lívio Ferreira, com quem também aprendi a gênese social da gente bandeirante, na povoação de São Paulo de Piratininga em seguida. Cuidado, advirto-os. Se escaparmos por uma fresta do tempo, reencontraremos por aqui pelas mãos de Tito Lívio, não apenas João Ramalho. Participaremos em 1562 do confronto da pequena força da povoação, comandada por Martim Afonso de Biriçá, o índio de Biriçá, com os índios do Piriquins. Vencemos. Vencemos naquele tempo, 1562, e vencemos o tempo. Passado e presente superpostos, e o futuro antigamente. Tudo é poesia, sempre. Tito Lívio Ferreira ensinou-me essa gênese heróica. Basta-me testar-te. Depois veio Milton Vargas, que conheci no IPT do meu velho amigo Alberto Pereira de Castro. Que turma de amigos mais velhos tenho tido pela vida, hein? Que figuras! O Milton Vargas descobre poesia nas estruturas de concreto. Descubro que em cada cálculo matemático estão encapsulados poemas que toda a gente, de todas as línguas e dialetos, pode fruir. Basta também. Nenhum dos traços desenhados de meus antecessores compõe uma fotografia exata, o que não me aborrece, dada a consciência de que para mim seria inviável traçá-los. Em um poema jamais completado, afirmei sobre mim mesmo, quando jovem, ser poeta da linha reta, pois a traçava curva. E digo outra vez, mesmo porque aos 71 eu recomeço a adolescer. Tranquilamente, afoitamente. O Largo do Aroche, senhores, o Largo do Aroche provoca meu passado. Invento uma manhã de ontem, incrustada no agora. Trago-me aos dedos o perfume de bergamotas descascadas ainda há pouco. Uma manhã com gosto de maçã. Víamos aos domingos, meu pai e eu, comprar flores para minha mãe. Antes do caça-folha, almoçávamos no Lago Pote, mais adiante, na rua Frederico Steiner. Mal poderia supor naquele tempo que anos após eu sucederia Frederico Steiner e Geraldo Vidigal em sua cátedra, a mesma cátedra, na velha academia do Largo de São Francisco. Sou enamorado da vida. Que vida, minha vida, como disse em um poema, mas como eu
poema Paulo Mendes Campos. Penso agora, contudo, no poeta de São Paulo mais próximo de mim. O poeta da academia de cabelos brancos, debruçada no chão da chácara do Arocha. Circulo por aí, no chão de Paulo Bonfim, com a sua permissão, poeta. Debruçado no passado e no presente, no passado e no futuro. Trago comigo lembranças corretas e outras assim, não, nem tanto. Lembranças da juventude que nunca passará. E do passado mais longínquo. O general Arocha de Toledo e a Peroada, para quem conhece as histórias e as histórias das velhas e sempre novas arcadas do Largo de São Francisco. Os dois lagos da minha vida agora. Mas aqui acontecem manhãs com vontade de invenção de amanhãs. O tempo aqui agora assume diversas perspectivas. O presente incessante, pedaços recortados do passado e fiapos do futuro. No sorriso de meus netos, por exemplo. Fiapos aos quais me agarro para estar por um tempo ainda por aqui. Volto, porém, ao Casserole, onde aconteceu o último almoço com Donda, meu amigo de infância. Muito antes desse almoço, 1951, Eduardo vinha da Praça Marechal, eu o encontrava de manhãzinha no Bonde 14, Vila Buarque, na esquina da Avenida Angélica com a Baronesa de Itu, íamos às aulas na escola americana. Eduardo Kugelmans, o amigo de sempre que se foi, mas está presente em todos os amigos que cá estão, como ele agora. Minha agora nova academia debruçada sobre o seu, nosso passado. Quando amanhece, o largo se enche de pássaros, chegam as flores ao chão da academia. Manhãs com gosto de maçã e perfume de cascas de bergamota. Então, se ninguém me vê, subo nos meus próprios ombros, vou mais alto do que vai o avião e ponho-me a jogar pedras no cão da constelação, como se fosse um dos anjos de Cassiano, obscuramente glorioso, gloriosamente obscuro. Agradeço muito, Loyola, agradeço muito a generosidade de Inácio Loyola, então, que me recebe derramando fraternidade. A ele, as confreiras, seus confrades, o meu olhar de gratidão. Porque esse olhar pretende dizer mais do que palavras, em gesto de afetividade. Agradeço aos amigos que cá estão, permitindo que eu os conservasse e alguns reconquistassem. Mencionarei entre fatos e circunstâncias apenas um outro nome sorrateiramente, quase de improviso. Conhecemos-nos na esquina, 1959, não? Somos amigos desde então, da mesma idade, com tantas coisas em comum, da mesma idade. Aloysio é mais moço, parece mais moço ainda, mesmo sendo senador. Amigos desde então. Michel, irmão de Fuete, meu colega de doutoramento, casado com Maria da Glória, que foi contemporânea de Ledita, minha sogra, do Santa Marcelina. Maria da Glória, que era irmã de Geralda Taliba, que se foi, mas ainda nos guia, como diria naquele poema em som de tango, Henrique Santos de Século. Michel, simplesmente Michel, porque antes de tudo, meu amigo na esquina, como Aloysio.
Somos amigos desde então. Como outro amigo, com quem o tempo foi mais duro, porque ele trouxe a calvície antes de a nós. Amigo desde a esquina também, antes da confluência da Barão de Itapetininga com a Ipiranga, após a 24 de maio, e depois de 64 itinerante, porque não podíamos correr riscos. Serra, esse abraço em ti agora é de tamanho suficiente, enorme, a que eu traga meu peito todos os nossos amigos da esquina e mais alguns do Rio, inclusive gente como o camarada Emoré, que atende pelo nome de Marcelo, e cá está. Eu tenho tantos amigos. Votar em todas as eleições em um mesmo candidato. Eleitor contumaz de um mesmo deputado. Agora, ainda que a idade me dispense do dever cívico, hei de votar. Só que três coisas são necessárias para tanto, como diria o nosso patrono da cadeira 11. Três coisas são necessárias para votar, convém a saber: título de eleitor, eleição e candidato. Asas, vida e ar. Eleitor eu sou. Eleições elas virão. Preciso de ar, quero votar. Fatos e circunstâncias. Fatos e circunstâncias. Histórias que eu trago dentro de mim, do passado e do presente. Com aquele almoço, que eu ia repetir, com o velho amigo de cabelos brancos. E coisas do passado, Modesto. Um discurso encantador. Outubro de 1963, no Cine Niterói, Rua Galvão Bueno. O discurso mais vibrante que eu vi em toda a minha vida, Almino. Que discurso! Eu ainda ouço até hoje aquele discurso, e estávamos todos ali. Michel estava Eduardo. Eu acho que a Luísa também. Que discurso! Agradeço aos amigos que cá estão. Permitam que a todos abracem 2 abraços, que não tenho braços para tantos amigos. Abraço meu amigo mais velho, o amigo mais próximo da idade de meu pai, Armênio, velho camarada. Abraço Frei Osvaldo, meu irmão por recíproca adoção. Dom Fernando que me absolva, por ele ser dominicano e não franciscano. Abraço meu irmão, por adoção. Meus amigos, um dia estaremos todos juntos, todos juntos, lá no alto, onde prevalecem a boa vontade e as boas intenções, bem no alto, lá onde os anjos derramam afeto e ternura no cão da constelação. Alcanço, e bem a tempo, as linhas finais desse discurso. Sou um enamorado da vida. Um livro que escrevi sobre o Cartier Saint-Germain, e do Paul Gela já disse tudo, inclusive deixando a impressão de que é bom. Esse livro eu o encerrei com as seguintes palavras. Eu fiz o livro. Aspas. Se eu for para o céu, direi a São Pedro ao chegar: camaradas, foi muito bom, dá para voltar? Minha vida tem sido assim, desde antes do recomeço, dando vontade de voltar. Tenho sido feliz, muito. Quero bem a toda a gente, embora, por certo, ame os mais próximos dedicadamente. Netos, Bia, Ana Cristina, Roberto,
filho e filho, Karen e Werner. Werner Grau com o seu dele avô. Tenho memória de muito carinho por minha mãe. Dona Dadá, né, cara? Como você a chamava. Dona Dadá. Nessa noite, nas linhas finais dessa oração, desejo dizer, no entanto, que duas pessoas são responsáveis por mim. Uma mulher e meu pai. Um homem reto, meu pai, de uma dignidade insuperável. Ensinou-me a ser fraterno e solidário, a buscar distinguir o bem do mal, a ser dócil, mas ainda e sempre a não ceder diante de qualquer chicote. Meu exemplo, meu orgulho, meu pai. E Tânia, essa mulher ao meu lado há 40 anos. Guardo para a nossa intimidade as expansões que a cerimônia dessa noite desperta. Permito-me apenas dizer, se menciono gratidão pela vida, que temos sido cúmplices um do outro, Tânia e eu, cúmplices, em todos os sentidos. Meu percurso intelectual é também produto seu. Cúmplices. Temos sido cúmplices na e da construção da ternura, do amor, da felicidade. Obrigado, minha amiga. Obrigado, minha amiga. Essa noite será plenamente linda quando eu sussurrar ao seu ouvido que a amo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, após a moção incontida, o pronunciamento de posse do mais novo